Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre geopolítica, essa aula de atualidades que prepara todas as outras atualidades. E vamos falar sobre a globalização, ou seja, a nova ordem mundial. Por favor, vá lá na aula de geopolítica Guerra Fria. Essa aula aqui nós vamos falar sobre globalização, ou seja, nova ordem mundial. E só vamos relembrar, gente, que após a Guerra Fria, nós tivemos aí o sistema hegemônico capitalista como o operante no mundo inteiro. E nessa aula nós vamos falar sobre especialmente as infraestruturas virtuais e infraestruturas físicas da globalização, para existir a globalização, mas dentro da hegemonia do capitalismo. E será que nós tivemos vencedores disso ou que por razão do sistema capitalista ficar hegemônico ainda, os Estados Unidos continuaram como essa potência? Alguns falam até de um mundo unimultipolar. Antigamente era um mundo bipolar, hoje é um mundo unimultipolar. E o aparecimento da China, será que é o fim da globalização? Não esqueça de ver no nosso canal uma aula também sobre essa questão, será que existe um fim da globalização? Bom, vamos relembrar, primeiramente, né? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo. Um beijo dos participantes aqui para vocês, gente, sejam os alunos presenciais. Um beijo do Prof. Eligel, os diletantes de Geografia, você que está se preparando para concurso, bem-vindo. Mas não esqueça de ver a aula de Geopolítica Guerra Fria. Vamos lá então falar de globalização, tá bom, gente? Não esquece. Nós temos um negócio chamado Nova Ordem Mundial, globalização. Mas antes nós tivemos a ordem mercantilista, nós tivemos a ordem industrial. Dentro da ordem industrial também nós tivemos o capitalismo financeiro. Primeira Guerra Mundial acertou a ordem, tristemente teve aquele acerto de contas da concorrência econômica e expansionista dos países europeus, e depois nós tivemos entre guerras o aparecimento dos Estados Unidos da América como os maiores credores do mundo, e daí nós tivemos a ordem da Guerra Fria pós Segunda Guerra Mundial. Não esquece também, gente, que nós tivemos um período horrendo que foi a década de 30, com o aparecimento aí daquelas partidos extremas direitos, várias ditaduras, Guerra Civil Espanhola. Olha, gente, foi um negócio pesado os anos 30, até chegar na ordem mundial, que foi a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética. Lembra lá, gente? Daquelas disputas espaciais, disputa armamentista, disputa nos esportes, disputa cultural, disputa no soft power, disputa eu também mostrando que eu cuido do meu povo, do outro lado o American Way of Life junto com o Welfare State, os 30 gloriosos nos países pró-Estados Unidos ou influenciado pelos Estados Unidos. Lembra da divisão da Alemanha, lembra da divisão de Berlim. Não esquece também que a guerra foi fria para Estados Unidos e União Soviética, mas teve guerra por procuração na descolonização da África, descolonização da Ásia. Lembra, gente, da guerra do Vietnã, guerra da Coreia. Olha, gente, Laos, Camboja, foi atuação da CIA em vários países do mundo. OTAN, que até hoje existe, Pacto de Varsóvia. Então nós temos muitas coisas, gente, da geopolítica de hoje, vinda da Guerra Fria. E nos anos 90, quando tem o colapso da União Soviética, queda do Muro de Berlim em 89, em 91, fim da União Soviética, nós tivemos aí o mundo sonhado, que parece que a história ia acabar, todo mundo ia ser capitalista, neoliberal, livre concorrência, livre mercado. Não foi. Não foi. Nós tivemos, sim, o avanço dos meios de transporte, das telecomunicações e da informática. Vamos só relembrar. O que é globalização, gente? Processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Um sonho. Por meio deste processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais, espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Uma coisa mais linda, uma aldeia global. Não, também não é tudo isso não, gente. Nós tivemos de característica desses avanços das infraestruturas, as infraestruturas físicas e virtuais. O que são essas infraestruturas físicas e virtuais para acontecer a globalização? Por exemplo, das infraestruturas virtuais, nós temos assim o aparecimento, a construção e também a legitimização de um tipo de capitalismo chamado neoliberalismo. Já estava sendo gestado desde os anos 70, tá, gente? O neoliberalismo para país. Por exemplo, o Chile, né? Depois nós tivemos a Margaret Thatcher, depois o Ronald Reagan. Então, neoliberalismo. Fim daquele Estado interventor, o Estado mínimo para pobre, Estado mínimo para a população, mas Estado enorme para dar subsídio, para dar imposto, para empréstimo barato para as empresas, né, gente? Cuidado.
quando falam que o Estado está muito grande para a população, é para ele ficar maior para empresários. Não empresário, gente, pequeno. Estou falando de grandes grupos, gente, que tomam posse do Estado. Então, o neoliberalismo é, sim, a busca do Estado mínimo, daquela coisa eficiente, privatizações e retirada de direitos da população. Tá? Então tem que ter muito cuidado, gente. E daí nós tivemos também a força das organizações supranacionais, como o Banco Mundial, FMI, OCDE, ONU. Olha só o tanto de instituições que estavam sendo gestadas na Guerra Fria que apareceram agora, nos anos 90, né? Operantes, especialmente a Organização Mundial do Comércio, que substituiu o GATT, que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, tá? E infraestrutura, quais são as infraestruturas físicas? Só lembrando que o neoliberalismo teve um start chamado Consenso de Washington, consenso só deles, né, gente? E lembra que o Brasil, a Argentina, a Chile entrou bem antes, né? E o mundo inteiro passa a ser... O mundo inteiro não. Por exemplo, a China foge do neoliberalismo. A China continua com o Estado forte, que vai aparecer agora, tudo bem? Então, a China escapa, assim, desse negócio do neoliberalismo. E as estruturas físicas, tá, gente? Que nós tivemos avanço dos meios de transporte, avanço das telecomunicações, avanço da informática. Cuidado, gente. Mercadoria pode trafegar, mas pessoas não. Continua a xenofobia, continua a aversão por estrangeiros, que é a xenofobia, continua aquela coisa de perseguição contra os imigrantes. E uma coisa interessante foi também alguns pilares, e o grande pilar organizacional foi a formação dos blocos econômicos. Por favor, vai lá na aula de blocos econômicos. Você tem aí na nossa playlist blocos econômicos. Assista, que era como se fosse um vestibular, uma preparação de um grupo de países, dependendo da sua região, para chegar no livre comércio. Tá bom? Então, tivemos uma pré-preparação, caso do Mercosul, NAFTA, que agora é o USMCA, né, que transformaram, que é um acordo de livre comércio só. O Mercosul é um acordo de união tarifária. Nós tivemos a União Europeia, nós tivemos aí também a ASEAN, que já existia e ficou mais operante, CARICOM, nós tivemos a MCCA, a União Africana, a APEC, né? Então, são vários países. Cuidado, o BRIC ainda não. Tudo bem? Os BRICS ainda não. Tem aula de BRICS, vai lá. Não é ainda, por favor. Então, desde os anos 90 já começa a ser gestados esses blocos econômicos, que era uma preparação, um vestibular para o livre mercado. Mais ou menos, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a gente tem o sonho do livre comércio, mas não é bem assim. Quais são os pilares da globalização? Capital, tecnologia, consumo, neoliberalismo, transnacionais, blocos econômicos, regionalização, avanço dos meios de transporte, organização supranacionais e fluxos de capitais. Isso aí ficou muito mais ágil. Um dos grandes pilares, gente, sim, são as empresas multi ou transnacionais, tá bom? Lembra que tem a diferencinha em que, especialmente na organização dela, porque às vezes uma empresa internacional, vamos colocar desse jeito, pode pertencer por modo acionário ao mundo inteiro. Então, eu perco controle. Em algumas não. Algumas ainda continuam dentro do meu país com controle acionário. Então, nós temos as multinacionais e as transnacionais. Então, elas são a ponta de lança do capitalismo mundial. Mas, não esquece, sempre protegida por um governo local ou um governo ou estado do país de origem. Então, não tem nada a ver de, são super sozinhas e são lobos solitários. Não, tem a proteção do estado local, às vezes com chantagem, e a proteção também dos governos do espaço geográfico original dessas multinacionais, tá bom? E será que na globalização nós diminuímos o espaço-tempo? Tem até aquela figura de um geógrafo chamado David Harvey, que vai diminuindo o mundo. Depois dá uma olhada nessa figura, tá, gente? Eu quero deixar na sua mente. Não diminui o mundo, o espaço é o mesmo, mas é lógico, gente, as viagens são muito mais rápidas. O que levava semanas para atravessar o Atlântico, agora são horas. Então, nós temos essa agilidade, essa fluidez maior da circulação de pessoas e também de mercadorias, especialmente mercadorias. Nós vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens da globalização. Por exemplo, de vantagens, né? A informação e comunicação mais difundidas. Nós temos a redução dos custos de transporte, mas eles são importantes ainda. Nós temos o aparecimento de uma diversidade cultural que nunca não era vista antigamente. O aumento do conhecimento do mundo, comércio internacional e novos produtos e novos parceiros. O consumo de matérias-primas e de produtos de outras partes do mundo. Ideias compartilhadas e conhecimento dos problemas de modo instantâneo. Às vezes é complicado isso aí, porque daí fica meio neutralizado. Tá acontecendo assim várias guerras. Tá bom, beleza. Eu fico meio assim neutralizado, higienizado. Que coisa triste. Não, a gente tem que ver que tem gente sofrendo. Especialmente, por exemplo, até hoje não resolveu o problema de Gaza. Com aquela tragédia que o Estado de Israel fez contra a Gaza. Ou ainda o conflito na Ucrânia.
né? E quais são as desvantagens? Consumo padronizado, risco de monopólios econômicos e culturais, banalização da informação, fragmentação cultural, utilização dos avanços tecnológicos por terroristas e pelo Estado de países mais fortes contra países menores, né? A xenofobia, tem muito disso daí. A vida contra os imigrantes, né? Você ter ações contra os imigrantes, crises econômicas em escala planetária e trabalho banalizado. A uberização do mundo, trabalho banalizado. Então, são algumas vantagens e desvantagens. Isso tudo, gente, será que é o fim da globalização? Né? Quando chega agora com o tarifaço do Trump, com a volta do Estado com E maiúsculo, quando tem crise, né? Desde 2008, em crise o Estado foi chamado. Mas para pobre não pode chamar Estado, né? Temos que ver esse lado também, gente. Nós temos que criar a nossa caixa d'água, o nosso território tem que ser protegido pelo Estado brasileiro. Né? Então, não é o fim da globalização, mas o fim desse modo tão livre, porque esse modo livre eu posso pegar quem tem mais força, pode levar o dinheiro para onde quiser, pode levar a fábrica para onde quiser. Calma. Nós temos que aprender, por exemplo, com a China, que ela fugiu desse neoliberalismo, continuou com o Estado forte e continuou com as principais áreas econômicas sob o comando do Partido Comunista Chinês. E teve um processo de liberalização, mas no controle do Estado chinês. Ué, por que nós não podemos copiar esse Estado? Por exemplo, o tarifaço do Trump é um protecionismo. Será que é o fim da globalização? Não. É a volta de um protecionismo. Opa, o aparecimento dos BRICS, aparecimento de um comércio muito maior, de novos mercados. Então, gente, quando fala da globalização, nós temos vantagens e desvantagens, mas o que nós temos que pensar é a retomada do Estado para o Estado poder fazer investimentos para a população, especialmente. E nós não podemos falar assim, não, traz o dinheiro aqui, tranquilo, pelas coisas competitivas, uma hora eu só vou vender carne, só vou vender ferro e vou ficar... Não, nós somos uma população que precisa, continua a indústria, continua a proteção da nossa economia para gerar trabalho importante. Tudo bem? O Estado, de novo, quando alguém fala que o Estado acabou ou o Estado está muito ineficiente ou muito grande, é porque a grande empresa privada quer o Estado, seja com subsídio, seja com impostos baixos, seja com empréstimos a longo prazo e a fundo perdido, e seja com a proteção policial também. Não, estou falando da segurança pública, coerção contra os mais pobres. Então, a globalização não acabou, mas só que uma nova tendência, especialmente por causa dos BRICS, China, Rússia voltando, Estados Unidos propondo tarifaços. Então, voltou o estado interessante. Uma coisa extremamente triste é a fraqueza que os europeus estão rendidos para com os Estados Unidos. E querendo fazer com que a Ucrânia faça uma guerra de procuração para afastar a Rússia. Mas com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, quem mais sofreu foram os próprios europeus, que pagaram uma energia muito mais cara. Olha só que as medidas, às vezes, quando são tomadas pelos líderes políticos, podem trazer problema para a população. Então, de novo, a globalização não acabou, mas só que uma nova tendência está sendo mostrada, especialmente com a participação novamente explícita do Estado com E maiúsculo. Gente, assiste a aula de geopolítica da ordem mundial de bipolarização, Guerra Fria. Tudo bem? Assiste aquela aula, fazendo favor, e assiste também a aula de geopolítica. Dá o seu like aí, se inscreve no canal, toda quinta tem atualidade. Um grande beijo e muito obrigado por participar aqui do canal Geografia em Tudo. Um beijo do professor Eligiel. Até mais, gente. Até mais.